com padrões pré-estabelecidos. Para que esse processo cumpra com o seu efetivo papel, eu gostaria de, novamente, pontuar as boas práticas do ICIL. Deve ser compatível com os princípios aplicáveis globalmente, e, dentre os que já foram falados aqui hoje, aqui é um ponto muito importante para a certificação, baseado em objetivos e padrões de desempenho realmente mensuráveis, que são adaptados a condições locais. Também a questão da transparência na decisão de certificação e relatório público, e decisões de certificação absolutamente livres de conflitos de interesse das partes interessadas, todas as partes interessadas. O produtor, a sociedade civil, o consumidor. Por que tal independência é necessária? Porque nós realizamos certificação e uma verificação através de um acordo que foi previamente estabelecido, onde foram estabelecidos os requisitos a serem atendidos. E os indicadores para esses requisitos também devem ser negociados, tanto quanto possível, porque aí fica claro o meio que a auditoria vai se utilizar para tomar uma decisão e fazer uma declaração do nível da conformidade ou ainda desses gaps que, eventualmente, surgem de uma auditoria que devem ser resolvidos até uma efetiva certificação. O ponto é bastante crítico na construção do programa, na construção das regras do programa e na negociação do acordo que as partes fazem entre toda a expectativa das partes interessadas e aquele que vai aplicar esses requisitos para uma demonstração futura de conformidade. Hoje, a Geraldine já mostrou, eu pedi emprestado e obtive licença da Única para usar esse slide. Mais uma vez, muito obrigada. Porque é importante avaliar também que este contexto de múltiplas referências, de muitas iniciativas, trazem não só muitas expectativas com diferentes interpretações, mas trazem também um processo difícil para que as empresas implementem todos esses requisitos, e também é tão difícil para quem vai avaliar e fazer a certificação, atender a todas as interpretações e também atender, por exemplo, requisitos para que uma certificadora se qualifique, né, podendo criar uma grande confusão, um grande mal-entendido no mercado como um todo, para a aplicação dos requisitos e depois para, inclusive, selecionar uma organização para poder fazer o processo de avaliação. Por outro lado, todas essas iniciativas, a princípio, poderiam ser consolidadas num padrão universal? Sim, desde que haja uma representatividade e organizando tudo isso para que, no momento em que se disponibilize certificações no mercado, não haja uma grande confusão. Porém, você tendo um requisito ou uma iniciativa global, essa iniciativa não pode ignorar requisitos e, muito menos, acordos internacionais com o país de destino. Então, além de todos os requisitos, nós vamos ter, sim, que avaliar como implementar legislação e requisitos legais dos países para onde esses produtos estão sendo destinados. O que querem do processo de certificação? Todas as partes interessadas, e hoje, né, o etanol sendo um biocombustível de interesse global, querem que o processo de certificação assegure que a produção do etanol não vá resultar em balanço de equilíbrio negativo de GHG quando totalizados todos os elos até a distribuição final. A perda da biodiversidade, a erosão e a degradação do solo, descontrole do uso e a contaminação da água, perda das florestas tropicais e áreas de alto valor de conservação. Um programa de certificação deverá dar essas respostas do nível de conformidade dessas organizações com essas preocupações. Somando-se essas questões ambientais que eu acabei de apresentar, nós temos as questões ainda sociais, desvantagens socioeconômicas para povos, comunidades locais, rurais, indígenas, conflito pela propriedade da terra, terras agriculturáveis sendo destinadas preferencialmente para a produção de biocombustíveis ao invés de alimentos, a exportação, preferência pela exportação do que o abastecimento do mercado interno e condições de trabalho inadequadas, salários, saúde e segurança e outros
outros benefícios. Todas essas preocupações, elas foram pano de fundo e fundamentaram os princípios, os critérios e os requisitos que essas iniciativas hoje trazem, de uma certa forma, traduzido. Agora, o que acontece no âmbito da certificação para a certificadora é que existem algumas áreas onde nós avaliamos não só esses mecanismos já disponíveis, mas também a própria legislação RED, que a Alexandra apresentou aqui hoje. Nos parece que há um grau de subjetividade ainda e alguns indicadores não claros, faltando, portanto, criando aí uma certa, vamos colocar assim, preocupação para iniciar um programa de certificação exatamente agora, sem que esses indicadores possam ser melhor discutidos. Eu vou entrar aqui na primeira área, que é uma preocupação, que são as metas para redução de GHG. O etanol brasileiro ele tem vantagens comparativas quando a gente trata com outras biomassas. Mas como é que a gente vai efetivamente comprovar, através de um processo de certificação, que as metas de redução estão efetivamente atendidas, quando nós temos diferentes enfoques sendo discutidos no mercado, em relação à metodologia e todos os parâmetros que vão ser incluídos no cálculo para ciclo de vida. Então, e quantos elos da cadeia, em quais elos, cada um com a sua responsabilidade, né, vai ter que ser, de alguma forma, avaliado para que isso seja comprovado no processo de certificação. Também temos aqui um desafio, que não tanto para a certificação, mas para a implementação do requisito, que é o escoamento da produção do Centro-Oeste, que tem aí hoje, pode ter até distâncias de 1.200 quilômetros até os principais portos. Ações governamentais para fazer as instalações dos dutos, tudo que a gente ouviu nesses 3 dias, podem ser assim muito relevantes para que o Brasil atinja essas metas. A outra área de preocupação pela subjetividade ou pelo indicador ou por meios de auditoria é áreas com alto valor de conservação. Matéria-prima para a produção não pode vir de áreas, provenientes de áreas com alto valor de biodiversidade. Os desafios com as áreas citadas pela diretiva europeia e ainda não cobertas pela legislação brasileira, pela nossa interpretação, ficou claro, bioma da Amazonas, a Mata Atlântica e também o Pantanal. Quando ele cita campos naturais e não naturais, nós estamos ali, talvez, interpretando como pampas e cerrado. No estado de São Paulo, a gente já tem legislação, mas eu acho que aqui a gente depende do zoneamento agroecológico brasileiro para definir exatamente esses limites geográficos para que uma avaliação de conformidade possa se dar dentro de um processo sustentável. O próximo ponto, terras com alto estoque de carbono. A matéria-prima do biocombustível não pode ser obtida de áreas de alto estoque de carbono. Ali nós lemos os 4 tipos de áreas de alto estoque de carbono, que a diretiva deu os parâmetros, e parece que precisamos discutir quais serão os indicadores auditáveis para esse requisito, e também discutir a aplicabilidade dos parâmetros quantitativos que ela estabeleceu. Dando apenas um exemplo, tem um dos parâmetros que fala 1 hectare, com árvores com altura superior a 5 metros, com copa de cobertura de 30%. Isso pode, por exemplo, qualquer capoeira no Brasil pode apresentar essas características. Então, meios para você auditar o que você tem, imagens de satélite, será que elas serão suficientemente claras para identificar e diferenciar uma área de uma produção agrícola com árvores de uma área transformada, o que tinha ali antes, o que não tinha. Então, a própria quantificação, de 1 hectare para uma realidade territorial brasileira. Então, isso precisa ser ainda discutido para ser traduzido para os organismos de certificação, qual vai ser o nível de conformidade efetivamente desejado. Equilíbrio entre alimentos e energia. Nas questões sociais, há requisitos que prescrevem que a produção de biocombustível não pode afetar a disponibilidade de alimentos a um preço razoável. A relação, as variáveis e o aumento no preço de alimentos e sua relação direta com o biocombustível não vai ser tarefa simples de auditar, a menos que haja
dados de fontes idôneas, independentes, reconhecidas e previamente aceitas pelas partes, que servirão de referência para a utilização durante as auditorias como base para nós analisarmos os eventuais impactos e declarar uma conformidade ou não. Outro ponto, desenvolvimento social e econômico. Ainda alguns protocolos que prescrevem requisitos sociais, como desenvolvimento social e econômico de povos e comunidades locais, rurais e indígenas. Aqui é preciso que haja uma definição do nível de conformidade desejado, porque sem isto poderão haver muitos obstáculos à certificação em função da diferença ou de um conflito entre as expectativas das partes interessadas, e que podem ser legítimas e que devem, muito provavelmente, ser endereçadas através de canais competentes, mas um conflito com o real escopo do padrão de sustentabilidade que está sendo auditado. Então, aqui a preocupação é nesse sentido, quanto a gente consegue delimitar isso e delinear como conforme e não conforme. A cadeia de custódia e os elos envolvidos, a cadeia de custódia nós temos que medir e fazer com que todo o processo de sustentabilidade seja evidenciado em todos os elos. É muito provável que controles adicionais sejam necessários aos que as usinas já estão acostumadas. Quanto mais complexa for a logística de armazenamento e transporte, maior vai ser o nível de controle demandado para se evidenciar a certificação de cadeia de custódia. Também há que se dizer que os requisitos de cada elo desta cadeia e os indicadores para que a gente possa avaliar a sustentabilidade ainda não estão claramente definidos. E também a questão do qual método que vai ser utilizado para se fazer cálculo de reduções de metas ou mesmo para fazer toda a certificação da sustentabilidade, qual método que vai ser aplicado na cadeia de custódia. Pela RED, define mass balance, mas essa cadeia produtiva já está acostumada com book and claim, está acostumada com mass balance, então pode ter aí uma convivência de dois métodos, um para açúcar, um para álcool, né? Mas tem aí experiências do óleo de palma, tem experiências do setor florestal, que podem ajudar a como construir, como estruturar esse processo. E, por último, as conclusões. Analisando a situação atual frente às demandas em torno de sustentabilidade, nós temos muita similaridade com o contexto que levou à consolidação da certificação para produtos florestais na década de 90. Havia várias iniciativas envolvidas na definição de padrão de bom manejo, guiadas principalmente por acordos internacionais e pela busca de alternativas ao boicote de produtos oriundos de florestas tropicais. Vários países tinham sua própria política e exigência, o que acabava de confundir o mercado. Sobre os aspectos regulatórios, também mais uma análise aí com o que a gente passou nos últimos 10 anos com o setor florestal, é como implementar efetivamente todos os requisitos legais. Ontem o Roberto Vac falou na apresentação dele, o programa que esse setor adaptou, ele tinha um requisito referente a aspectos legais e 9 eram morais, ou seja, com as boas práticas de sustentabilidade. Então, esses requisitos relativos ao uso do solo, recursos hídricos, uso de agrotóxicos, emprego do trabalho rural e requerimentos legais com a NR 31, requerimentos do Código Florestal para propriedades rurais. Escutamos lá no Round Table da Soja que o Brasil tem uma legislação ambiental sem paralelo no mundo, uma estrutura muito boa já. Então, como aproveitar todo esse arcabouço, né, e a experiência da aplicação de tudo isso, é uma área de compartilhamento dos dois setores produtivos, tanto para a questão de reserva legal, quanto áreas de preservação permanente. Várias entidades sociais e ambientais estão envolvidas na causa da produção sustentável de ambos os setores. São